Olha o cruzamento na grande área, Léo Silva caiu, juizão não deu nada, mandou seguir na direita, Bernardo dominou, cruzou na área. A primeira transmissão na íntegra de uma partida inteira de futebol foi realizada em 1931. O apresentador era Nicolau Tuman e ele narrou, já com emoção, já com um estilo que se aproxima das narrações hoje, uma partida entre São Paulo e Paraná na Rádio Educadora Paulista. Até a década de 40, não existiam registros de emissoras dedicadas ao esporte. Em 1945, aparece em São Paulo a Rádio Pan-Americana e, no mesmo ano, a Rádio Continental, no Rio de Janeiro. Tinha 4, 5 anos de idade, na década de 40. E a gente não via nada de Cruzeiro lá, mais de América e Atlético. América e Atlético eram os times principais. Via mais coisa de Rio de Janeiro. Tanto é que no início, quando eu era garoto e tal, jovenzinho lá em Araxá, eu gostava do Fluminense. Gostava do Fluminense. Em TV não tinha muito jogos transmitidos ao vivo. Muito era tape, né? Um videotape e tal. Então a gente ouvia no rádio, em os jogos à noite. A narração de futebol é aquela narração emocionada que o apresentador assume esse lugar, esse papel de torcedor e narra como se não houvesse amanhã. Pode estar uma pelada acontecendo, nada acontecendo em campo, mas ele tem o papel de segurar a atenção do ouvinte e narrar como se fosse o jogo mais emocionante da vida. Mas fui para a Rádio Confidência. Também lá, não só radiava o futebol, eu era redator, abria jornada, eu era comentarista, narrava jogos também. Então eu aprendi muita coisa na Rádio Confidência, onde lá eu recebi também meu escudo de jornalista profissional. Naquela época, com os redatores, depois de 3, 4, 5 anos em rádio ou televisão, ganhava o título de jornalista profissional. E ali fiquei na Inconfidência até 1977. Que a gente ouvia a Globo do Rio, um gigante realmente, como era a Inconfidência aqui, né? Por exemplo, o esporte, né? A Inconfidência já foi a número 1 dos esportes de Minas, levando o futebol. E é também considerado um marco. Aí uma curiosidade interessante, porque no interior, para nós em Três Pontas, a maior rádio era a Inconfidência, não era a Itatiaia. Porque a Inconfidência chegava lá pelas ondas curtas, com muita força, parecia que era uma rádio da cidade. E a Itatiaia não tinha uma onda curta tão forte. A Itatiaia era muito forte em Belo Horizonte, mas no interior a Inconfidência chegava melhor. Então o meu ídolo era Viribaldo Alves, que narrava na Inconfidência. Quando eu venho para Belo Horizonte depois, e chego aqui e descubro que a maior audiência era de Itatiaia, não era da Inconfidência, eu entrei em choque, falei, não é possível. Porque lá em Três Pontas, né, no Tio Vitor, nesse início aí de rádio, futebol, eu ouvia muito a Inconfidência. Eu devia ter lá meus 13, 14 anos, mas era um aficionado já com rádio, era um apaixonado com rádio, e eu já interagia com a Itatiaia como ouvinte. E ali eu pedi ao Oswaldo Faria uma oportunidade na rádio. Na época ele me deu a oportunidade, mas a minha mãe não me deu a oportunidade, eu era muito novo ainda, eu tinha 15 anos na época, e a minha mãe falou, olha, quando você passar no vestibular, eu te levo de volta na Itatiaia. E aí em 2000 eu entrei para a faculdade e tentava falar com o Oswaldo Faria. Obviamente ele não lembrava de mim, não sabia mais quem era aquele menino que estava ligando para ele. E aí um dia eu tive uma ideia de tentar falar com ele num lugar que eu sabia que ele ia estar. E nós fomos para o Mineirão. Lá eu consegui falar com a esposa do Oswaldo Faria, que estava do lado de fora da cabine. Pedi a ela, contei a história e ela me colocou com o Oswaldo Faria. Ele falou que eu viesse à Rádio Itatiaia no dia seguinte falar com ele. Eu estava às 8 horas da manhã sentado na porta da Rádio Itatiaia com a minha mãe, porque não me deixaram nem entrar. Então fiquei na porta do lado de fora e dali o Oswaldo Faria me atendeu 1h da tarde, quando acabou o comentário dele na Itatiaia, e eu comecei 2 ou 3 dias depois trabalhando num sábado de carnaval às 9 da manhã na Itatiaia, quando jogaram Cruzeiro e Igreja Universal do Reino de Deus, que foi a estreia do Fábio no Cruzeiro, no Mineirão. Foi um jogo num sábado de carnaval pela manhã. Foi quando eu comecei aqui na Rádio Itatiaia. Oswaldo Chefão, linha dura, sempre
tal, muito firme. Eu acho que ele era assim até muito por causa da minha juventude. Mas um linha dura não é crítico isso, não é pejorativo. É uma linha dura que me ajudou muito. Me ajudou a me formar até como homem, como cidadão, como personalidade, pessoa, porque ele tinha aquele trem meio de paizão. Foi tanta gente que ele ensinou, tanta gente que ele criou, tanta gente que ele transformou em homem, em mulher, em profissional, sabe? É um cara impressionante. O Oswaldo Faria ficou empolgado com a história do Mineirão e se tornou até muito próximo do Gil César Moreira de Abreu, que na verdade é o pai do Mineirão, o Gil César Moreira de Abreu. E ele acompanhou, ia com o Gil César no Governador, na Loteria Mineira, que é o estádio o Magalhães Pinto, né, o estádio Mineirão, foi feito muito com verbas da Loteria Mineira e comprou a briga. Era um tempo de muita influência, né? Na imprensa, na opinião pública e tudo mais. Então tem uma pessoa do tamanho que ele já era, comprando essa briga, porque era uma briga, né? E batendo e comprando a briga, e tem que ter, pode ter o Maracanã, e tem o Morumbi, Minas Gerais tem que ter, e tem que ter, e tem que ter. Até que o Mineirão foi inaugurado em 5 de setembro. O Gil César Moreira de Abreu avisou lá na Itatiaia que ia ser colocada naquela noite a última pá de cimento na concretagem do estádio. Quer dizer, ali era o marco que o estádio estava pronto. Seria inaugurado alguns dias depois. E isso foi às 2h15 da manhã e a Itatiaia foi lá com o Oswaldo Faria e mais 2 repórteres, e eles transmitiram a última pá de cimento da concretagem do Mineirão. Imagina uma coisa dessa, você transmitir pá de cimento na concretagem. Mas foi uma coisa, assim, histórica, foi marcante. Não, era uma coisa extraordinária, porque o Mineirão que foi a redenção do futebol mineiro. Foi a redenção do futebol mineiro. Antes nós éramos um futebol para dar jogador para Rio e São Paulo, e depois do Mineirão foi o inverso. Tanto é que o Cruzeiro, né, um ano depois, em 66, teve a maior vitória eu acho que de toda a sua vida, né? A maior conquista de toda a sua vida, ao vencer o Santos 2 vezes aqui, de 6-2, e em São Paulo de 3-2, e ser campeão brasileiro. Então, Mineirão é tudo para o futebol mineiro, tudo para o futebol brasileiro. Quando chegou para se transmitir, dia 5 de setembro de 1965, eu estava escalado para ser um dos locutores da transmissão do jogo Seleção Mineira versus a equipe do River Plate. Mas antes disso, na sexta-feira, o Oswaldo me telefonou, eu trabalhava em seguros nessa época também, né? Você chega aqui na rádio hoje, 4 horas da tarde, era uma sexta-feira, e nós vamos para o Mineirão para radiar o treino da Seleção Mineira. 4 horas nós já estávamos aqui no Mineirão, a cabine não estava pronta, nós sentamos numa arquibancada lá e eu fiz a transmissão do treino da Seleção Mineira para enfrentar o River Plate, a Seleção Mineira enfrentar o River Plate no domingo. Nós abrimos para o Rádio de Minas os caminhos de todos os continentes. Foi ali que eu falei pela primeira vez no Mineirão. Vai autorizar, é a chance do Cruzeiro. Se o Cruzeiro fizer, ele será campeão da Copa do Brasil. Expectativa no Mineirão. Giovanni autorizado, partiu! Golaço! 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 Aço, aço, aço! E Giovanni! O gol do título da Copa do Brasil! Mais de 90... Em 94, eu estava na TV Paraíso e na Rádio Difusora. Aí eu recebi um fax. Os meninos que estão me assistindo agora não sabem o que é fax, né? Eu recebi um fax e que nesse fax tinha um corte de uma vaga que tinha para narrador na Rádio Inconfidência. E aquilo eu deixei. Um dia, a minha mulher pegou e falou, mas o que é isso aqui, pô?
vai vencer amanhã. Eu falei, não quero ir, não. Ela pegou o material meu, enviou, aceitaram, né, o meu credenciamento. Eu vim, fiz o primeiro teste aqui no Mineirão, o segundo teste ao vivo aqui no Mineirão, e eu passei. E estou aqui em BH até hoje. Vim para ficar 3 meses. A conversa em casa era o seguinte, você vai fazer janeiro, fevereiro, março, abril, termina o Campeonato Mineiro, você volta. Ok. E nessa brincadeira, já são praticamente 31 anos que a gente está aqui. Então, o que eu faço? Eu ligo o rádio no Piquitito, tiro o som da televisão e ouço. Dá mais sensação, porque vibração, porque ele é maravilhoso. Eu sou fã dele. O jornalismo esportivo sempre foi um lugar ocupado principalmente por homens. As mulheres sempre tiveram muito pouco espaço no jornalismo esportivo. Na década de 80, existiu a Rádio Mulher, que era uma emissora formada por mulheres. Então, aí tinha a Regiane Ritter, que fazia transmissões esportivas de futebol. Mas era raríssimo, né? E foram surgindo algumas mulheres interessadas nesse lugar. E, mais recentemente, a primeira mulher a narrar um jogo de futebol em Minas Gerais foi Isabelle Moraes, na Rádio Inconfidência. Ela era estagiária na época. É gol do América! Abre o marcador na Independência América! Com o cabeceio do Giovani, letal, Karina, para fazer 1-0 pro Coelho. Abre o marcador para encostar no Internacional. E ela tem uma carreira em ascensão. No ano seguinte, 2018, ela foi para a TV para narrar a Copa do Mundo da Rússia. E aí, nesse tempo, então, né, a Isabelle, ela é um pouco precursora desse caminho, né, assim, para as mulheres serem narradoras de futebol. E aí começam a surgir outras locutoras, tanto em Minas Gerais quanto em outros estados, que fazem narração de futebol no rádio e na TV. E aí o rádio não é só a velocidade. O rádio tem uma outra coisa que para mim é fundamental para a relação dele com o público. Principalmente no esporte, que eu trabalhei anos no esporte. A galera fala, cara, mas o rádio, eu transmiti muito futebol em TV. Fiz mais de 1000 transmissões esportivas, chefiando transmissões esportivas de todo tipo de evento. Por que o rádio ainda tem um espaço, a TV tem imagem, o rádio continua tendo... Tem espaço hoje, o que a gente faz no YouTube, com o rádio, sem a imagem, que é o narrador narrando e você vendo a relação dele. Porque o rádio é um veículo que fala para o coração. Ele não fala para a mente da pessoa. A pessoa continua construindo na sua mente uma realidade daquela história que está sendo contada e tem que ter um ponto muito forte da inflexão da voz que gera emoção. Se não tiver, não pega a pessoa. A emoção. Então, a transmissão de futebol no rádio, ela é totalmente emotiva. A da televisão, ela é racional, você não vai brigar com a imagem. A imagem está te dizendo. Eu posso ali dar um ponto de entusiasmo para vender um pouco mais o peixe, mas não tem jeito. Eu vou ter que fazer uma transmissão onde eu não brigo com a imagem. O rádio não. O rádio eu posso abrir o meu pulmão e soltar a minha voz, da minha emoção. Eu estou autorizado a me emocionar. Porque eu me emocionando, eu pego a essência do coração da pessoa, que começa a transformar aquela emoção numa informação que ele não deixa aquilo de lado. Gente, assim, é uma emoção completamente diferente, assim, porque o que a gente conhece hoje por inclusão, por exemplo, ele começa a ser discutido ali na década de 1960, né? Então, o que hoje a gente tem e precisa ter, né, que é o que a gente chama de audiodescrição, o rádio, ele faz isso em sua própria essência. Então, você tem que passar uma série de informações para pessoas que não estão vendo. Então, às vezes, isso é muito comum, inclusive, né? Quando você está ali assistindo ao jogo, né? E às vezes ouvindo ele pelo rádio, você fala, cara, eu não tô no mesmo, não é possível eu tô assistindo a mesma partida, esse cara tá vendo coisa que eu não tô vendo. Mas é por conta disso, eu acho que são mais informações que precisam ser passadas
por um meio que a pessoa que está tendo contato com aquilo ali, ela pode não ter contato nunca mais. Hoje a gente tem internet, a gente tem, né, como rever a partir do VT e tal, mas não dá para a gente pensar na estrutura comunicacional que a gente tem hoje do que quando ela foi pensada há 50, 70 anos atrás. Então, essa é uma para mim, um dos charmes do rádio, assim, essa capacidade de fazer ali um comentário, uma comparação, para ficar claro para o ouvinte o que está acontecendo. Então, um exemplo, Alberto Rodrigues, ele adora colocar apelido em jogador, mas se você não está assistindo, se você não conhece o jogador, poxa, ele chamava um dos jogadores do Cruzeiro de Mosquitinho Azul. Cara, tá resolvido, o cara ele é magro. Entende? Então, esse poder analógico, e analógico no maior sentido da expressão, esse poder analógico do rádio é o que, para mim, faz com que ele seja vivo ainda. E realmente é uma emoção completamente diferente. E o futuro da narração está indo muito para o YouTube, né? Porque hoje é difícil você comprar uma rádio, não é barato. O canal do YouTube, um celular, uma câmera, uma luz, você já transmite da sua casa, de um estúdio, de onde você quiser. Então isso aí tem sido muito crescente, né? Hoje são muitos e muitos canais, né, que a gente acompanha. Itatiaia é fortíssima com o seu canal. Há outros em Belo Horizonte também de sucesso, de destaque no Brasil inteiro. Aí a Rádio Itatiaia é vendida e fica aquele sentimento, poxa, quem está comprando a Itatiaia é um cara especializado em construção civil, né? Como é que vai ser isso agora? E aí esse cara, com a sensibilidade dele e com o dedo de Deus do Januário, ele dá a maior diretriz que a Rádio Itatiaia podia ter naquele momento. E ele fala o seguinte, a Itatiaia tem que ir nesse caminho, a Itatiaia tem que apostar na digitalização, em chegar no jovem, em chegar no smartphone, em estar no computador e conversar com o menino que está no TikTok, no Instagram. E essa foi a grande sacada, porque dali a Itatiaia vira o seu destino. A Itatiaia passa a investir em todas as plataformas digitais. Hoje nós temos uma redação totalmente digitalizada e integrada no que há de mais moderno no jornalismo cross-mídia do mundo. Então, aí é que acabou esse rádio romântico que eu falo. E eu falo com certo romantismo daquele rádio. Era um movimento, era gostoso ficar na rádio. Então, essa é a minha grande saudade do rádio, porque o rádio moderno, esse que estão fazendo aí, eu não entendo nada e nem quero entender. Por que a narração é rápida no rádio? Não tinha TV. Então você tinha que descrever o máximo que você podia para o cara que estava ali na beira do rio pescando, em casa. Copa do Mundo não tinha transmissão, nem Copa do Mundo tinha que dirá. Então por isso que eles falavam rápido. E a gente não parou de falar rápido, porque eu já venho numa geração que você tem 20 jogos ao vivo hoje no Premiere, num domingo. Mas a gente continua falando rápido, virou tradicional, é assim, o rádio é assim e tal. E por isso que eu acho que é imortal e vai continuar, porque essa moçada que está vindo aí do interior narrar também, eles estão narrando rápido e mesmo estão no YouTube. Mas porque o rádio você não via, né? Hoje não. Hoje, por exemplo, eu estou lá, faço jogo hoje pelo YouTube, né? Samuca TV, estou no Samuca TV. Então hoje o pessoal me vê lá, liga, a audiência do Samuca é muito grande, liga lá, me vê, eu narrando futebol, né? Então, você que é Alberto e tal. Porque muita gente não me conhecia pessoalmente. Uma gama muito grande de torcedor que não me conhecia, né? Só na voz, né? Só na voz. Foi conhecendo, talvez agora, né? Que Itatiaia teve também as transmissões pelo YouTube, essa coisa toda. Então, é bacana demais isso aí. Mas é bacana, a gente fica muito feliz, né? Quando o torcedor vai lá nos abraçar, nos pedir Não pode pedir camisa. Eu falo, camisa não pode não, viu? Camisa não tem não, viu? A Itatiaia são mais de 70 anos, né? Hoje ela não é só rádio, né? Ela é muito mais do que isso, né? É uma amplitude. Hoje você fala assim, eu vou transmitir na Itatiaia, no radinho e nas plataformas digitais. Você tem várias opções, né? Itatiaia.com.br, aplicativos, você tem a rede Itassat, você tem os canais do YouTube, né? Que são, assim,
milhões de pessoas que acessam as 24 horas da Rádio Itatiaia. A Rádio Itatiaia é um patrimônio do estado de Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte, e a Itatiaia, o Alberto vai falar com vocês, tem muito mais propriedade do que eu para falar. Mas em qualquer canto, recanto ou rincão desse país que você vá fazer um jogo, tem lá a cabine, o local, o post de transmissão escrito Rádio Itatiaia Brasil. Entendeu? Então isso é uma coisa que nos orgulha e muito, e muito. O futuro do rádio esportivo é híbrido, flexível, conectado. Mas ele continua sendo o que sempre foi. A emoção transmitida em tempo real. O grito compartilhado. O lance traduzido em palavra. Desde 1931, o rádio esportivo continua onde sempre esteve, ao lado do torcedor. Ele não mostra imagens, ele cria. Ele não transmite o jogo, ele conta a história. E como toda boa história, essa também será ouvida por muito tempo.